Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de artes. Antes da gente começar a nossa aula de artes, é muito importante que vocês tenham um livro de artes aí do lado, tá bom? Abram o livro aí no capítulo 11, página 114, certo? O título do capítulo é Música Medieva. A gente vai falar de música medieval. Por que ela surgiu, aonde que ela surgiu, quais são os primeiros registros, tá bom? A gente vai entender um pouco como é que se dá essa classificação da música medieval, qual é a diferença que ela tem e se ela persiste até hoje, tá certo? Então, a gente separou aí alguns itens que a gente vai pontuar nessa nossa aula, tá certo? Lembrando que tudo que a gente falar nessa aula, a gente tem no capítulo 11 do livro de vocês. É muito importante que vocês tenham aí que à medida do que a gente for falando, vocês vão grifando, vão anotando as coisas que vocês tiverem com dúvidas, tá certo? Para a gente poder tirá-las quando a gente fizer o nosso encontro nas nossas lives, tá certo? Então a gente separou aí para vocês alguns itens, vamos lá, certo? A gente vai falar do contexto histórico, aonde se deu o surgimento da música medieval, em qual época, tá? A gente vai falar da música modal, das himnódias e das salmódias, das salmodias, né? Himnodias e salmodias, não tem acento, certo? E a gente vai falar do canto gregoriano, a gente vai falar da música polifônica, Escola de Notre Dame, Ars Antiqua, Ars Nova, trovadorismo e canto chão. Érica, eu vou precisar disso tudo. Eu vou precisar disso tudo. Gente, você precisa ter uma visão panorâmica geral, tá certo? E é para isso que a gente está aqui para falar para vocês. Beleza? Primeira coisa que a gente vai ter que entender o contexto histórico. Aonde surgiu, Érica? Gente, surgiu num momento em que a Igreja Católica ela estava lá toda, certo? Então ela estava comandando tudo e ela precisava entrar em contato com seus fiéis, conquistar mais fiéis ainda, tá certo? Então ela dominava e ela tinha os seus fiéis, ela precisava trazê-los, trazer as pessoas para as igrejas, né? Então a música sempre foi muito atraente. Então o que aconteceu? Lá entre o século V e XV, tá bom? O século V e o XV, certo? Surgiu a música medieval, que eram as músicas feitas exatamente nessa época, Idade Média, tá? E a música era ligada diretamente às comemorações pagãs e ao calendário gregoriano, tá? Então, a música sempre foi muito associada às comemorações, né? Às festas e tudo. Então, a Igreja Católica percebeu o quê? Vamos utilizar a música para trazer essas pessoas para nós, para a nossa igreja, certo? A gente precisa de mais fiéis, a gente precisa fortalecer essa ideia cristã. Beleza? Então, a partir daí também, nessa época, surgiu o trovadorismo, né? Que a gente já viu lá em literatura, certo? Que canta o amor profano, que é o amor, aquele amor que não era permitido na época, certo? Então, e longe dos olhos da igreja, tá bom? Nessa época também surgiu o trovadorismo, beleza? Então a gente trouxe aí para vocês uma reprodução aqui das primeiras anotações que falam sobre a música medieval. Beleza? Vamos lá. A música modal, gente. A música modal, ela é utilizada na Idade Média, certo? As composições que valorizavam as relações entre as notas, formando uma unidade de efeitos sonoros. Fundamento de composição era uma ou mais melodias. Érica, você não disse nada com nada. Gente, é, um exemplo, certo? Um exemplo dessas músicas tá em alguns filmes muito bacanas. E o livro de vocês cita O Senhor dos Anéis, que inclusive é um filme fantástico, muito bom, que eu assisti a todos, certo? Eu acho que muitos de vocês assistiram. Se não assistiram, assistam. E vocês busquem lá na internet, certo? É trilha sonora do Senhor dos Anéis. Vocês vão ver que maravilha. Então, um exemplo de música modal. O cara que produziu, né, a trilha sonora, as músicas desse filme, ele ganhou Oscars, inclusive, porque essas músicas, essa trilha sonora que ele produziu é baseado nessas músicas, certo? Na música modal, o modo da música da Idade Média. Beleza? Tá bom? Ok?
Então, vamos lá. Aí a gente tem as himnodias e as salmodias. O contexto histórico, gente, vamos lá. Era uma música erudita que surgiu no Oriente com o surgimento de mais pessoas devotadas à religião cristã. Exatamente o que a gente falou lá no começo da nossa aula, certo? Existia uma necessidade muito grande da Igreja Católica a pegar mais pessoas, agregar mais pessoas. Então, como é que ela ia fazer aquilo ali? Certo? Então, as himnodias, que eram cantos efetuados a partir de uma única melodia sem acompanhamento. Então, a pessoa cantava sozinha lá, entoava, certo? Algumas músicas, né? Alguns cantos só vocalizando, tá certo? As salmodias, que eram recitais de salmos monótonos. As pessoas pegavam fragmentos dos salmos, né, da Bíblia e recitavam, certo? Como se fosse entoando, certo? Como se fosse uma reza, tá certo? Então, as himnodias e as salmodias, elas têm essa diferença, tá certo? Vamos lá, para frente. O canto gregoriano. Que eu já ouvi falar desse canto gregoriano aí. O que tem a ver? Gente, foi uma estética artística, musical, instituída pelo Papa Gregório I, certo? O que foi que ele fez? Ele disse que ele queria que os padres cantassem alguns trechos baseados na Bíblia, certo? E a entonação era toda diferente, certo? O Guido d'Arezzo, ele surgiu fazendo o que? Ele transformando, ele criando as primeiras notas musicais, tá certo? Então, o canto gregoriano, ele surgiu mais ou menos ali por instituição do Papa Gregório I, certo? Na Europa, lá entre os anos 590 a 604 depois de Cristo, tá bom? Que foi uma das primeiras instituições, assim, reais mesmo, que a gente vê até hoje nas as missas que a gente assiste hoje em dia, as pessoas que vão à igreja, né, que assistem, trazem muito ainda dessa ligação, dessa instituição que o Papa Gregório fez lá nos anos 500 depois de Cristo. Beleza, gente? Guido d'Arezzo, não esqueçam, foi o cara responsável pelo quê? Pela criação das notas musicais, ok? E a gente tem, vamos lá, as músicas polifônicas, certo? As músicas polifônicas foram desenvolvidas em dois sistemas, certo? O órgão paralelo e o órgão polifônico. E introduziram respectivamente as vozes em acompanhamento aos sons dos instrumentos musicais e a independência das vozes em uma composição. Primeiramente, a gente tem o órgão paralelo, né? Que antigamente, percebam, você tinha só o som das vozes, é como se fosse uma música a capela, certo? Como se fosse uma pessoa só entonando sozinha, sem acompanhamento. Aí o que aconteceu? O organo veio, né? O paralelo, ele veio para juntar o acompanhamento do órgão, né? Lá do instrumento instrumento musical, certo? E aí veio para acompanhar a voz, certo? O organo paralelo. Você tinha esses dois, você tinha essas duas coisas lá ao mesmo tempo, certo? Aconteciam ao mesmo tempo. E a gente tem o organo polifônico, que é o quê? A independência das vozes em uma composição, certo? Era somente as vozes lá naquela composição, beleza? E a gente teve a escola de Notre Dame, que foi um lugar onde foi estudado muito a independência da música polifônica, certo? Lá onde os grandes musicistas, os grandes cantores, eles foram para treinar e aprender a como é que se fazia, né? Aprender as regras desses tipos modais, tá bom? E aí a gente teve a Ars Antiqua, que era uma música que surgiu lá, certo? Em metade do século XIII, certo? E início lá, e se estendeu até início do século XIV, tá bom? 13, 14. E tivemos a Ars Nova, que predominou entre os anos de 1320 e 1380, que eram músicas de estilo moteto, que falavam mais de política e sociedade. Percebam
O que a gente tinha antes da Ars Nova eram apenas músicas que entoavam liturgia, que era o que? Algo relacionado aos escritos bíblicos, certo? As normas padrões da Igreja Católica. A partir da Ars Nova, que os músicos eles começaram a incutir lá, colocar letras que falavam mais de quê? Da sociedade, questões sociais e políticas. Beleza? Tá aí a grande quebra, tá bom? A grande mudança que aconteceu dentro desse universo da música polifônica e da música medieval. Ok? Vamos lá. Ai, gente, a gente tem também o cantochão e o trovadorismo. O cantochão eram músicas tradicionais religiosas, né, que tinham a língua latina como base. Vocês têm hoje, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar pessoas que têm registros cantando, fazendo melodias de cantochão, certo? E você tem também o trovadorismo, todo mundo conhece pelas cantigas de amigo, cantigas de amor, né, gente? Eram músicas de forte apelo popular de base, utilizavam a língua francesa, né? A sonoridade misturava a música árabe e a música moçambicana, tá bom? A gente vê isso muito também nos filmes antigos, né? Os filmes baseados na época da Idade Média, né? A gente vê alguns trovadores aparecendo lá. Aí eu separei aqui para vocês um grupo que eu acho muito bacana, tá? Esse grupo aqui, o Era. Se vocês quiserem ter uma ideia de como é que era a música medieval, né? E como ela foi transformada, porque é um grupo muito moderno, é um grupo da atualidade, né? Eles trazem, eles gostam de dar essa pegada mais moderna para a música medieval, certo? Vocês podem ver lá no YouTube mesmo, tem muita coisa do Era para vocês escutarem. É um som bacana, é um som muito legal. E tem, não é aquele, inclusive aquele ratinho ameno, né? Lá do meme, foi baseado em cima dessas músicas do Era. Tá certo, gente? O pessoal inventa demais. Tá bom, pessoal? Então pesquisem, leiam o capítulo mais uma vez, tá certo? Se tiverem ficado com alguma dúvida com relação a alguma transição, quando a gente for fazer a nossa live, perguntem que a gente responde, explica mais esmiuçadamente. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Alguns lembretes importantes. Acessem o portal Avassai, não percam o prazo das atividades de vocês, tá bom? Verifiquem a agenda diariamente. Todos os dias tem lembrete, todos os dias tem alguma intervenção que a escola vai fazer com vocês, tá bom? Que a gente está fazendo. E é uma forma da gente estar em contato, tá? E acompanhem as lives, as nossas gravações ao vivo, tá? Não percam esses espaços, esses encontros, porque também é uma forma da gente estar ali se vendo, enquanto a gente não pode estar presencialmente. Beleza? Então, um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se e logo, muito em breve, a gente vai estar juntinho. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.